Muito bem, vamos ao nosso estudo então. Nós vemos aqui que Lucas ele faz uma pesquisa a respeito de todos os detalhes da história e ele coloca tudo de uma maneira ordenada, tão bonita, cada fato, tudo o que aconteceu, e o Espírito Santo inspira Lucas para escrever o livro de Atos. E nós vamos ver que Pedro, João, os apóstolos todos estavam reunidos no cenáculo, foram cheios do Espírito Santo e falando em outras línguas, em outros idiomas, falando das grandezas de Deus, ajuntou-se uma multidão. A multidão ouviu, creu. E naquele dia, o primeiro culto da igreja, naquele dia foram batizados quase 3.000 pessoas. E então Deus começa a operar sinais e maravilhas. Certo dia, Pedro e João estão indo para o templo e eles estavam indo para orar. No momento de culto, às 15h, e ali eles pregavam e eles estavam à disposição do Espírito Santo para o que fosse necessário. E quando estavam entrando no templo, um pobre, um mendigo, um homem coxo de nascença, pediu uma esmola. Uma esmola, pelo amor de Deus. As mesmas palavras que ele gritava para todas as pessoas que entravam no templo todos os dias. E Pedro e João pararam. Ele ficou esperando receber alguma coisa muito boa. E Pedro disse para ele: olha para nós. Aquele homem olhou e Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro. Não temos. Certamente se tivessem, dariam. Mas o que temos, isto te damos. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, levanta e anda. E Pedro deu a mão, segurou a mão direita daquele homem, o levantou. E o homem começou a pular, a andar, a dar pulos, a glorificar a Deus. Entrou atrás deles, junto com eles, gritando: glória a Deus! Fora curado. E aquele homem ali estava, o milagre não podia ser contestado, mas Pedro e João foram presos. Os sacerdotes, o capitão da guarda e os saduceus estavam revoltadíssimos com os discípulos, principalmente com Pedro e João, e mandaram prender. Prenderam de forma injusta e já estava anoitecendo, então os deixaram passar a noite na prisão. E agora vamos ver o que vai acontecer. Aqui no capítulo 4 do livro de Atos, a partir do versículo 5, diz o seguinte: no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-se perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vamos dar uma paradinha aqui. Pedro e João passaram a noite no cárcere. Passaram a noite, quem sabe, no escuro, no frio, e pela manhã foram chamados.
chamados ao Sinédrio. O que era o Sinédrio? Sinédrio era a corte judaica que resolvia os problemas do povo. Sinédrio era formado pelos sacerdotes, pelos anciãos. Ancião não significa só pessoa velha, mas de respeito. Os anciãos eram as pessoas de proeminência em Jerusalém. Eram as pessoas ricas, eram os empresários, eram os mercadores, eram as grandes riquezas da cidade, que tinham autoridade para governar também, junto com os sacerdotes. Tinha os fariseus ou os escribas, que eram estudiosos da palavra de Deus, para poderem julgar. E os saduceus, a maioria dos sacerdotes eram saduceus. Assim se compunha o Sinédrio, ou esse corpo de júri para Israel. E Pedro e João foram levados então ao Sinédrio e foram interrogados: em nome de quem vocês fizeram este milagre? Porque o milagre, quando aquele homem foi curado, ele ficou perto de Pedro e João e ele saiu pulando e fazendo uma grande algazarra, e aquilo chamou a atenção de todo o povo, de todos os que vieram adorar no templo. E Pedro e João começaram a pregar que era no nome de Jesus. Pregaram a palavra. E diz aqui a Escritura, no livro de Atos, diz que a conversão foi tão grande que de 3.000 eles já subiram para quase 5.000 pessoas. 5.000 pessoas. Agora, nessa segunda vez, a maioria homens que estavam ali no templo ouvindo a mensagem de Pedro. A cura deste homem foi um reboliço, porque ele era coxo desde o nascimento. E todos estavam acostumados com ele ali. Pedro então disse: olha, fiquem sabendo que é no nome de Jesus. Jesus, o Cristo, Jesus Nazareno, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. É no nome dele. Ele está vivo, ele está operando, ele é Senhor. Abaixo do céu não existe outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro então falou ali não só da cura, não só dos milagres, não só da bênção do Senhor, mas da salvação que Jesus nos traz. Então, no versículo 13 diz: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do Sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para que não mais falem nesse nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Vemos então que eles ficaram bem apertados. Eles não podiam condenar Pedro e João, porque ali estava um milagre. Eles não podiam condenar por causa de uma coisa boa que fora feita. E então resolveram ameaçar Pedro e João. Não falem mais nesse nome. Não ensinem mais sobre Jesus. E o verso 19 diz: mas Pedro e João lhes responderam: julgai, se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os ainda mais, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Que coisa linda! Pedro e João diante do Sinédrio,
de seus perseguidores. Eles não podiam negar Jesus. E eles disseram: julgai por vós mesmos. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Não podemos deixar de falar deste nome. Podem nos perseguir, podem nos matar, mas não podemos deixar de falar, não podemos deixar de obedecer. Você é uma pessoa obediente ao Senhor, que ama o Senhor acima de todas as coisas? Gostaria de ser? Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua fronte, ore comigo, se possível, se ajoelhe. Diga assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Reconheço que eu sou um pecador, reconheço que tenho vivido longe dos Teus caminhos, reconheço que nada sou e nada tenho para Te oferecer, mas Te dou a minha vida. Tudo que tenho e sou é Teu, Senhor. Perdoa-me, lava-me completamente de toda impureza, de todo pecado. Limpa-me, pois eu preciso da Tua santidade. Eu me entrego a Ti para ser Teu, hoje e para sempre. Amém. Pai, que a Tua bênção alcance cada pessoa que nos assiste, com a Tua paz, com a Tua salvação, com o Teu amor, com a Tua doce presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.